Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando chegou então a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs presentes aqui no estúdio em Valinhos, irmãos e irmãs que nos acompanham de tantas partes do Brasil e hoje pela internet, sabe lá Deus de quantas partes do mundo. Estamos nesta quaresma, cada dia, caminhando com Jesus em direção ao Calvário, mas, na verdade, em direção à Páscoa. O Calvário é uma estação muito importante, porque ali tivemos a maior prova do amor de Jesus por nós, mas nós não paramos no Calvário. Vamos com Jesus, morrer com Ele, para ressuscitar com Ele. Então, as leituras são para ir nos preparando o nosso coração para acolher bem este Senhor que vai diante de nós. Começamos ouvindo o profeta Isaías. Quando o profeta escreveu, foi depois que os judeus tinham voltado para a terra prometida. Eles, por infidelidade, tinham sido expulsos, levados como escravos para o exílio, onde não podiam praticar a sua fé, porque o escravo não tem liberdade. E Deus já estava prometendo que eles voltariam, e realmente voltaram, só que encontraram o país devastado, a cidade de Jerusalém destruída, o templo, que era tão importante na fé e na vida deles, totalmente por terra. E aí veio o desânimo. E aí a gente percebe que eles voltaram para Jerusalém, mas não se voltaram para o Senhor. E nessa situação de desânimo, de abatimento, Deus fez com que Isaías dissesse palavras tão assim de esperança, de alegria. Não, espere, Deus vai manifestar o seu poder, sua presença. Tenham paciência. E aí, ele até descreve de uma maneira muito forte, com tintas fortes, a razão dessa esperança. Eu penso que no Brasil vivemos hoje uma situação muito semelhante. A gente encontra as pessoas
numa família, um grupo de pessoas, é problema daqui, é falar de desemprego, de medo, de insegurança. E a gente pergunta, mas que Brasil é esse? Temos esperança? Talvez a gente não tenha feito, e nisso imitamos o povo de Deus, de nos voltar para o Senhor. Afinal, Ele tem uma palavra a dizer. A gente sabe que em outras passagens do Antigo Testamento, em momentos assim, os profetas incentivavam o povo a gritar, a clamar ao Senhor. E o Senhor nunca deixava depois de atendê-los. Então, eu penso que é hora de nós que temos fé, nos unirmos. Não adianta ser um a mais para reclamar da situação, falar de problemas, isso todo mundo já fala. Mas nós que temos fé, somos chamados a dar uma palavra de esperança para esse povo, tão triste, tão desanimado. Realmente, eu tenho certeza, isso que estamos vivendo não é de Deus. Deus não quer isto. Agora, Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo isso talvez esteja aí nos mostrando que não basta reclamarmos, mas temos que nos voltar para o Senhor com o coração. E por falar em voltar ao Senhor, o Evangelho nos retrata um sinal, um milagre de Jesus, mas que teve a colaboração de quem nele confiou. Aquele oficial do rei, que tinha um filho doente, ele devia conhecer muito pouco de Jesus, se é que conhecia alguma coisa, além de saber que ele era aquele que curava. Imagine, passa ali pelas estradas do lugar onde a pessoa vive, alguém que o pessoal diz, olha, tinha lá tais doentes, tantos, ele curou todos, surdos, mudos, aleijados. Uma fama dessa se espalha. E chegou ao ouvido dele. Então, quando o filho estava doente, quando ele pensou em Jesus, em que pensou? Aí está um verdadeiro médico que vai restituir a saúde para o meu filho. E vai ao encontro de Jesus. Então, é o primeiro passo que ele dá. Não, provavelmente, pouco conhece da mensagem de Jesus, da sua proposta de uma boa nova, conversão, voltar para o Pai, perdão. Ele conhecia o Jesus milagreiro. Coloca o problema para Jesus. Mas na concepção deles, percebe, a cura viria se Jesus atendesse o pedido dele, descesse a Cafarnaum, tocasse no filho, o filho ficaria curado. Porque era o que sempre se ouvia, que Jesus tocava muitos doentes. Mas Jesus não atende assim diretamente como ele quer. Ele diz, olha, vai, teu filho está curado. E aí vem a segunda experiência de fé deste funcionário do rei. Diz assim, que ele acreditou, o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Acreditou. Ele podia ter dito, mas que falta de sensibilidade, ele podia atender tanta gente, por que não atende meu filho? Mas acreditou naquilo que Jesus falou. E aqui está o centro, o passo realmente decisivo na sua conversão. Acreditar, ter fé na palavra do Senhor. E depois ele chega em casa, antes já de chegar em casa, vem a notícia da cura, na mesma hora que Jesus havia lhe falado isso. Aí acontece o terceiro passo da sua caminhada de fé. Diz aqui, então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Conheceu pouco Jesus, foi ao encontro dele, acreditou na palavra dele, volta-se então com toda a família para participar do grupo de Jesus, como a dizer, eu quero conhecer o que ele ensina. Agora não é mais o segmento, a procura de um milagre, mas é o segmento de quem quer entrar nessa vida nova que Jesus estava ali prometendo a todos que o escutavam. Penso que um pouco é o nosso caminho. Nós tivemos muitas experiências de Jesus, mas aqui vem o sempre essencial, acreditar, isso é fé, confiar, jogar-se nele, saber que por maneiras que a gente nem imagina, ele virá nos atender, ele virá em nosso socorro. E aí, em seguida, entrar no grupo dele, fazer parte da sua vida e procurar viver segundo ele nos ensinou. Eu penso que se fizermos isso, estaremos dando um belo passo em direção ao Calvário
e com Cristo morto, participar com Ele da sua ressurreição. Assim seja.